Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Jesus. Graças ao bom Deus temos a oportunidade de adorar o nome do Senhor de uma forma aberta como nós temos na data de hoje. Irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, compartilhar algo da palavra do Senhor que Ele colocou em meu coração. Vocês, a noiva do Senhor, a igreja amada, são meninas dos olhos do Senhor, e é uma responsabilidade muito grande poder trazer a palavra do Senhor a vocês, porque o Senhor tem zelo pelas vossas almas, e eu confesso que há um temor no meu coração, e eu quero transmitir, conforme a oração do pastor Edson aqui, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Talvez não é aquilo que nós queremos ouvir, mas eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou em meu coração. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, uma passagem muito bonita que vai dizer assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançaremos a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você crê nessa palavra? Amém. Pode tomar assento. Irmãos, essa passagem é uma passagem que brilhou aos meus olhos em um determinado momento, e quando foi dado o convite, foi o que saltou ao meu coração, e o Senhor trabalhou ali na minha mente, no meu interior, a respeito disso. Eu acho muito interessante essa passagem e a forma como isso aqui, a palavra do Senhor, como a circunstância aconteceu. E olhando com carinho para essas escrituras, eu consigo ver uma atitude que eu não sei qual seria a minha reação. Jesus, percebendo que o povo estava apertando para ouvir a palavra, viu os 2 barcos. Interessante que os pescadores já estavam ali finalizando seu expediente. Jesus assume um dos barcos e pede para levar um pouco mais distante da praia, para que pudesse falar às pessoas. Irmãos, será que ele foi rápido? Será que ele foi breve? Ou será que ele levou um tempo para falar a palavra dele, a palavra do Senhor? Aqui diz, no verso 3, e assentando-se ensinava. Jesus até se assentou. Então eu acredito que o ensino ali levou um bom tempo. E o interessante é que, após ele terminar de ministrar ali a palavra de Deus para o povo que queria ouvir, ele vira para Pedro e fala: dá ordem para ir ao mar. Eu não sei se vocês, quem já trabalhou em área de vendas, ou quem precisa correr atrás do seu ganha-pão, Eu
eu não imagino aqui um vendedor que já é experiente, que vai sair num determinado dia, no horário propício de venda, vai com toda a sua técnica, como já conhece o ambiente, já conhece o que as pessoas gostam, o que não gostam, se vende mais na chuva ou não. Eu acho difícil quando ele chega e fala: gente, eu não vendi nada, nenhuma venda. Eu acho muito difícil isso acontecer. Olhando para a palavra do Senhor, pescadores experientes passaram a noite, é bem provável que ali era o melhor momento para se pescar. Pedro disse: Senhor, passamos a noite toda e não pescamos pouco. Eles não pescaram nada. Eu imagino a frustração deles. Levaram horas ali. Hoje, no mar, quando o sol abaixava, era escuridão. Mas só que ele falou: sob a tua palavra nós iremos. Se nós olharmos um detalhe interessante, a palavra do Senhor vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E aqui eu olho que Pedro teve fé, mas também ele passou um bom tempo ouvindo a palavra. Tinha acabado de ouvir Jesus pregando. Então as palavras do mestre entrou em seu coração e gerou fé. E ele foi e jogando a rede ao mar. Eu imagino que eles não trabalhavam com redes ruins, redes velhas, até porque era o trabalho deles. Eles não poderiam pegar uma grande quantidade de peixe e perder por causa da rede. Então acredito que eles estavam preparados para aquele momento. E eles acabaram de não pescar nada. Na hora que eles dão a primeira puxada, não sei se eles pensaram: opa, parece que agarrou em algum lugar, pelo peso que aquilo estava. Imagina vocês um barco, não era uma canoa. Um barco, ele fica parte submersa e parte fica acima da água. A Bíblia diz que quando eles começaram a puxar, o barco começou a afundar. Eles começaram a puxar, o barco começou a afundar, porque a quantidade de peixe realmente era extraordinária, ao ponto que deram sinal com seus companheiros: ó, ajuda aqui, porque precisamos, senão não vai dar jogo. Veio um segundo barco, os 2 barcos carregados quase foram a pique, quase afundaram pela quantidade de peixe que eles pescaram. Interessante que quando Pedro, a Bíblia fala, e vendo isso, vendo a pesca, Pedro vira para Jesus, se prostra diante dele, e eu acredito que ali Pedro entendeu quem ele era e quem Jesus é. E falou: sabe quando você está suado e alguma pessoa vem te abraçar, você não chega perto não, porque eu estou fedido? Sabe quando você está sujo e você, afasta de mim porque eu estou sujo? Eu acredito que foi esse sentimento que Pedro teve. Senhor, não encosta não, senão o Senhor vai se sujar, porque eu sou sujo, eu sou pecador. E mais interessante ainda que quando nós vamos chegando ao final, vamos parar para observar, fazer uma exegese do tempo deles. Poxa vida, eles precisavam de peixe para vender e manter a sua vida ali. Tinham 2 barcos, então acho que não eram qualquer um, né? Eles tinham um certo investimento ali. Irmãos, essa quantidade de peixe, eu acredito que eles nunca pescaram, porque senão eles não iam ficar admirados. Mas eles ficaram admirados ao ponto de Pedro reconhecer o que aconteceu ali. Eu tinha acabado de passar a noite toda, mas sobre uma palavra, eu fiz uma pesca como eu nunca pesquei. Então eu imagino, talvez, o que eu poderia pensar: poxa, quanto tempo que eu vou ficar sem trabalhar? Ou quanto recurso que eu vou conseguir? Olha que riqueza que eu tenho aqui em mãos. Na minha concepção, era muito dinheiro relacionado ali. Mas o que me deixa estarrecido é o que vem mais abaixo.
quando Jesus fala para Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O que está escrito no depois? Abandonando tudo, seguiram a Jesus. Meus irmãos, é muita coisa. A gente aqui a gente não consegue sentir na pele o que eles sentiram, mas o que Pedro estava abrindo mão era de tudo, porque ele reconheceu quem estava diante dele. É como se fosse no meu serviço, eu vendo pneu, e chegasse um dos homens mais ricos do mundo, vamos colocar aqui Elon Musk, e me desse uma dica, e eu falava, pô, mas está ruim. Tá bom, mas eu vou fazer o que você está falando. E eu batesse a meta do mês num único dia, isso iria me surpreender não tem como acontecer isso, não tem como. Mas vamos supor que acontecesse, e ele chegasse para mim e falasse, Mateus, você não vai ser mais vendedor de pneus, você vai ser vendedor de tecnologia. O que eu ia fazer? Chama atenção isso, não chama? Mas isso sendo um homem normal. Agora Jesus diante de Pedro, essa pesca maravilhosa, que eu acredito que é maravilhosa pelo resultado que ela proporcionou, porque os peixes eu não sei para quem ficou, não foi para Pedro, e ele deixou de ser pescador para pescar homens, ele deixou de tirar a vida de peixe para dar vida a homens, porque ele passou a ser pescador de homens junto com Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que um certo homem viu um tesouro num campo, ele escondeu o tesouro, foi embora, vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo. Outro viu um negociador de pedras preciosas, viu uma pedra preciosíssima, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pedra. Hoje, fazendo uma analogia em relação a isso, você pode pensar, Mateus, o que você está querendo dizer? Para eu abrir mão da minha esposa, dos meus filhos, dos meus serviços, abrir mão de tudo e seguir Jesus? Eu acredito que não é isso que Jesus fala. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, e Zaqueu, Jesus fala que iria para a casa dele, Zaqueu chega lá, eles chegam lá, e Zaqueu fala, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O que Jesus fala? Chegou salvação a esta casa, e Jesus disse, eu vim buscar e salvar os perdidos. Então eu já entendo que o que Jesus veio fazer não se trata em relação a família, emprego, exatamente, mas de caráter, de integridade. Jesus veio mudar o interior do homem, porque foi essa a causa do pecado ter entrado ao mundo. A integridade do homem, ou a falta dela, fez com que o mundo entrasse o pecado através de Adão e Eva. Então eu vejo que Jesus, quando ele fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. E o que eu acho muito interessante na Bíblia, no tempo que eu tenho gastado tentando conhecer ela todo esse tempo, eu pensei, nossa, a Bíblia ela exorta mais quem está aqui dentro do que quem está lá fora. A palavra do Senhor vai dizer que ela foi escrita para o nosso ensino. Pedro, ou melhor, vamos pegar aqui Lázaro, foi ressuscitado ao 4º dia. Cadê ele agora? A mulher do fluxo de sangue extraiu de Jesus o milagre. Cadê ela agora? Aqui na Bíblia nós temos vários personagens bíblicos que nos encantam, e isso é muito bom. Mas aonde estão eles nesse momento? Deus conta comigo e Deus conta com você. A palavra do Senhor foi escrita para o nosso ensino. É para que nós olhemos nela, como diz,
julgamos nós ter nela a vida eterna? Nós precisamos examinar a nós, extrair da palavra do Senhor a conduta certa, porque Deus conta conosco. Você e eu não fomos criados por acaso. Talvez você possa ter nascido de um relacionamento em que os seus pais não gostariam, não queriam, não planejaram ter você. Mas isso pouco importa para aquele que dá a vida, porque quem deu a vida planejou ter você. Ele te conhece. Davi disse: desde o ventre da minha mãe, quando eu ainda era informe, o Senhor já me conhecia, e todos os meus dias já estavam escritos nos teus livros. O homem pode errar, mas Deus não erra. Deus está além do homem. Deus está à frente. Por isso que nós não podemos colocar as nossas esperanças no homem. Assim como Pedro não colocou a sua esperança naquela grande pesca, mas ele colocou a esperança da onde surtiu o milagre. E é por aí que eu quero chegar. Eu quero trazer a vocês a mensagem principal que o Senhor colocou no meu coração. A diferença entre buscar e pedir. A palavra do Senhor vai nos mostrar no livro de Jeremias 29:13. Jeremias 29:13 vai dizer o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. E aqui o Senhor dá uma promessa ao povo de Israel que estava cativo. Interessante que ele fala: buscai-me-eis, mas só que vocês só vão me achar se vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então talvez nós podemos estar buscando ao Senhor de uma forma meia boca, e aí nós não vamos achar o Senhor e podemos ficar frustrados por causa disso. E há uma diferença também, quando nós vemos aqui, algumas pessoas da época buscavam a Jesus não por quem ele era, mas pelo que ele poderia fazer. Alguns, Jesus até disse em João 6,26, tipo assim, eu falando: pessoal, fica calma, essa multidão está aqui porque eles comeram pão da outra vez, eles estão vindo aqui por causa do pão que saciou eles. Teve uma outra oportunidade que Herodes Antipas ficou feliz em ter Jesus diante dele, porque ele ouvia falar que Jesus fazia muitos sinais, e ele queria ver um sinal. Tanto que Jesus não respondeu, não falou nada. Aí eles fica bravo com ele, bate nele e manda ele de volta para Pilatos. Nós podemos também dizer a respeito dos 10 leprosos, que eles vieram a Jesus, clamando a Jesus, e Jesus falou para eles irem aos sacerdotes e mostrarem para eles, a cura da lepra. Enquanto eles foram, os 10 foram curados. Dos 10 que foram curados, um voltou, feliz da vida, agradecendo a Deus, e agradeceu a Jesus, até que Jesus perguntou, mas não foram 10? É porque eles se satisfizeram com o que Jesus poderia fazer. Mas nós vemos também outros casos em que Maria, em João 12:13, ela quebra um vaso de alabastro diante de Jesus, que tinha um dinheiro, realmente tinha peso financeiro aquilo. Até que Judas ali quer parecer bonzinho, mas ela fez aquilo independente do valor que aquilo tinha, financeiramente falando, mas só que ela buscava a pessoa de Jesus. Eu e você, nós estamos aqui, e o Senhor não nos limita em pedir as coisas para Ele. A palavra do Senhor vai dizer: pedi e dar-se-vos-á. Mas a diferença que o Senhor quer nos trazer hoje é o seguinte: a diferença é em buscar e a diferença em pedir. Quando nós falamos em buscar, há investimento de esforço, há dedicação e há intenção. Mas o pedir não tem esse peso. Pedir não tem todo esse ímpeto, essa entrega, mas exige fé, confiança, e também você quer preencher alguma necessidade. O que Deus hoje
traz para que possamos ouvir e perceber com os nossos corações. Ele diz assim: a minha presença, a minha pessoa, ela deve ser buscada. As coisas que eu posso fazer, vocês pedem, mas estão invertendo as coisas. Estão buscando as coisas que eu posso fazer e pedindo a minha presença. Na multiplicação nós temos um ditado que diz: a ordem dos fatores não altera o resultado. Se você pegar 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, é o mesmo resultado. Mas já se tratando em buscar e pedir, se você mudar os fatores, você muda o resultado. A presença do Senhor, ela deve ser buscada, deve ter intenção, deve ter desejo. Buscar ao Senhor, as coisas que Ele pode fazer, devem ser pedidas. Até mesmo Ele orienta: vocês não pedem, vocês não recebem porque vocês não pedem. E quando pedem, vocês pedem mal, pedem para os seus próprios deleites. Então vocês não recebem também. Fazer o certo de maneira errada não dá certo. Então hoje o Senhor, Ele quer trazer aos nossos corações: busquem a minha presença de todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Que o desejo de vocês não sejam aquilo que eu posso proporcionar para vocês, mas que seja a minha presença. Porque Jesus, quando estava aqui, eu não me lembro dele pedindo alguma coisa para ele, com exceção do Getsemane, onde ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se nós formos observar e achar que isso é uma petição egoísta, ele estava no centro da vontade de Deus, não estava fazendo a vontade dele, o estar ali já era a vontade do Pai. Ele falava: Felipe, eu e o Pai somos um, como que você pede? Jesus, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus fala: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês podem pedir o que quiser, o cheque branco já está assinado, podem pedir o que quiser. Mas o interessante é que antes de pedir o que Deus pode fazer, Ele fala: se vós estiverdes em mim. Interessante, vamos imaginar de forma literal, vamos imaginar a presença do Senhor aqui, e eu, a igreja do Senhor, você, e nós entramos na presença do Senhor, estamos dentro de Deus agora. O meu exterior, ele encosta em Deus, ele está em Deus, mas o meu interior não. Então quando Jesus fala: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, é como se dissesse: vocês são como eu, vocês pensarão como eu penso, amarão como eu amo, perdoarão como eu perdoo. Aí vocês podem pedir o que vocês quiserem, mas a advertência, o alerta, é porque não chegaram ainda nesse patamar e estão buscando o que Jesus pode dar. E isso é perigoso. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A advertência do Senhor, o cuidado do Senhor, o amor do Senhor em não querer que nós andemos em outros caminhos. Como a palavra de Deus veio para Josué: não se desvie da minha palavra, nem para a esquerda e nem para a direita. Josué não está mais aqui. Então por que ainda permanece escrita esta palavra? É para mim, é para nós. Para quem que teria a oportunidade de desviar da palavra da esquerda para a direita? O ímpio. Eles nem conhecem. Somos nós que temos que estar com os olhos focados em Jesus. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração,
e Ele sabe das circunstâncias, e Ele sabe que às vezes nós vamos olhar para um lado e nós vamos ir para o outro, e Ele vai vir e vai nos apacentar, para cá, não desvie da minha palavra. E hoje o Senhor vem dizendo: parem de buscar as coisas que eu posso fazer e de pedir a minha presença. Busquem a minha presença, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas que vocês não têm noção ainda. Mas a questão é buscar a Deus em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Olhe para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como nenhum deles. Acaso os lírios são mais importantes do que vocês? Olhem para as aves dos céus, contemple, não falta comida para elas, por acaso vai faltar para vocês? E aí Jesus acrescenta, homens de pequena fé. Eu acho interessante, porque na minha concepção, quem mais anseia por ouvir uma repreensão somos nós. Porque se nós não formos repreendidos, nós sabemos aonde vai dar a situação. Lembra de Ofni e Finéias e o sacerdote Eli, que ele não repreendia os seus filhos que faziam atrocidades diante do Senhor, e eles eram sacerdotes do templo. E Deus avisou antes Eli permaneceu omisso, e Deus aplicou o juízo, aonde os filhos dele morreram. E olha que interessante, quando o mensageiro chega até o profeta Eli, o sacerdote Eli, para avisar, seus 2 filhos morreram. Tudo bem, Deus já tinha avisado, e a arca foi roubada. Aí ele se assustou. A presença de Deus foi embora. Isso sim assusta, isso sim dá medo, porque o exército de Israel não conseguiu vencer os filisteus com todos os seus amparatos, mas a arca sozinha trouxe hemorroidas, doenças e enfermidades para aquele povo, que fizeram eles: tira daqui essa arca, tira daqui a presença de Deus, porque Ele está nos destruindo, está nos matando. Um exército sem Deus não faz nada, mas Deus faz tudo se Ele quiser. Nós não podemos mudar a ordem dos fatores e começar a clamar, a buscar as coisas que Deus pode fazer e desmerecer a presença do Senhor, porque às vezes nós estamos tão focados naquilo que nós queremos. Senhor, eu quero ser bem sucedido. Senhor, eu quero falar melhor. Senhor, eu quero um emprego melhor. E você começa a buscar, e você vai buscando, as coisas vai dando errado, aí você ajoelha: Senhor, dai-me da tua presença. Não, a presença tem que ser buscada. E as coisas podem pedir, mas a presença tem que buscar, tem que ter entrega, tem que abrir mão de algo. O Senhor vem restaurar caráter, Ele quer nos limpar por dentro. Não há negócio com o Senhor se nós desvalorizarmos a presença dEle. O Senhor Deus, Ele é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Meus irmãos, nós chegarmos aqui, vocês me veem de terno, bacana, bonito, o terno, estou dizendo, a forma de vir aqui, o terno nos deixa elegante e tudo mais. Aí vocês podem olhar para mim, pela misericórdia e graça de Deus, evangelista, que eu não vejo merecimento nisso, mas o Senhor é gracioso. Ele chama os que não são, eu levantei a mão. Ele chama os que não têm, para que o poder dele seja manifestado. Eu posso enganar vocês, irmãos. Eu posso não estar bem com a minha esposa.
Eu posso mentir no meu trabalho, chegar aqui e adorar a Deus, exaltar o Senhor, mas eu não consigo enganar Ele, porque Ele é Espírito. A palavra do Senhor vai dizer: quem conhece as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus? Quem conhece o interior do homem, senão o Espírito do homem? Se Deus é Espírito, Ele enxerga tudo. Meus irmãos, não dá. A gente pode chegar aqui, não adianta. Seria muito interessante chegar aqui de forma sincera, sabe? E entregar a Deus aquilo que é sincero do coração. Mas às vezes a gente se preocupa com um lado, se preocupa com o outro, com o que vão pensar, com o que vão agir. Mas só que às vezes, como Moisés, quando ele estava no Egito, Moisés viu o egípcio lá, batendo num dos teus conservos ali. Aí o que ele faz? Olha para um lado, olha para o outro, a barra está limpa, executa o egípcio. Eu já ouvi uma ministração que diz assim: ele só esqueceu de olhar para cima. O Senhor que tudo vê. Eu acho interessante, nos dias de hoje, nós queremos um avivamento, nós queremos o derramar do Espírito Santo. Como que veio o primeiro avivamento? Como que veio a descida do Senhor Espírito Santo pela primeira vez? Estavam todos no cenáculo, reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Buscando, deixando de lado muitas coisas, abrindo mão de muitas coisas, buscando ao Senhor. E aí, vem do céu, um som como de um vento impetuoso e veemente, e começaram a falar línguas. O Senhor encheu aqueles. E interessante que quando Jesus vai falar a respeito do que vai acontecer, Jesus ainda está aqui, antes de ser assunto ao céu. Eles falam: não vão para lugar nenhum sem antes receber o Espírito Santo. É como se ele dissesse isso: não ouse sair sem a presença do Espírito Santo. Eu vou ao Pai, mas vou enviar outro Consolador, e vocês deveriam ficar felizes por isso, porque se eu não for, ele não vem. Como se estivesse dizendo assim: ele não é menor do que eu, vocês vão me perder e receber algo menor. Não, se eu não for, ele não vem. Se ele não vem, nada feito. Ele precisa vir, porque o que ele vai fazer, só ele vai fazer. O Espírito Santo, aguarde enquanto não chegar, não saiam desse lugar. Eu pensando comigo, para não fazer besteira, sem o Espírito Santo, porque a palavra do Senhor vai dizer a respeito, todos, Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Eu fico imaginando Paulo quando tentava, às vezes, eu não me lembro a região, que ele tentou entrar com uma estratégia dele para evangelizar, mas foi impedido por quem? Espírito Santo. Lá seria um dos palcos onde ele mais iria ser eficaz nas pregações dele, mas não naquele momento. Quem o impediu? O Espírito Santo. E eu e você, vamos sair de casa sem o Espírito Santo? Eu e você, vamos sair daqui sem o Espírito Santo? Vamos trabalhar amanhã sem o Espírito Santo? Aí não adianta a gente misturar e começar a buscar as coisas e pedir a presença do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, Mateus 16, 24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. João 15, 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Lucas 11, 28, bem-aventurado os que ouvem a palavra do Senhor e as guardam, bendito seja o nome do Senhor. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, como nós sabemos muito bem, uma pergunta retórica. Você não está adiante de mim, você está diante de Deus. O Senhor conhece o seu coração. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos. Aí agora você não está diante de mim, eu não estou diante de vocês. E eu quero que vocês façam um exame de vocês. Como tem sido os seus últimos dias? Prestem atenção no que vocês têm pedido ao Senhor. Observem, vocês têm o buscado? Buscado não é algo singelo de qualquer forma, mas é você fazer aquilo com interesse. Você quer aquilo, você se interessar por isso. Em que posição estamos diante do Senhor? Como é a minha atitude diante daqueles que estão ao meu redor? Se nós falamos que amamos a Deus, que não vemos, mas não amamos os nossos irmãos, que vemos, nós não amamos a Deus e somos mentirosos. Como você tem tratado as pessoas mais próximas? Porque o amor de Deus, o Evangelho, ele é eficaz, ele é eficiente. Então, se a palavra do Senhor diz que se você fizer A, vai acontecer A, se você amar, você estará amando a Deus, isso é eficiente. A palavra do Senhor fala para que nós não venhamos ser arrogantes, ignorantes, soberbos, presunçosos. Como que nós estamos sendo com as pessoas que estão ao nosso redor? Elas vão testificar exatamente o nosso relacionamento diante de Deus. Talvez você pode maltratar alguém e depois se colocar de joelhos e pedir algo ao Senhor. Por acaso ele não viu? Por acaso ele não percebeu? Nós estamos diante de um momento importantíssimo, e a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então toma deste pão e beba deste cálice. Fechados os olhos como estamos, para que eu venha encerrar essa participação, eu quero fazer uma oração para vocês. A oração tem poder. Um coração sincero e contrito diante do Senhor, Ele não despreza. Esse é o momento, essa é a oportunidade de chegarmos diante do Senhor com sinceridade. Ninguém está te olhando, a não ser o Senhor Deus dos exércitos, que sonda e esquadrinha o coração. Senhor Deus e Pai, seja exaltado o teu nome, Senhor, porque o Senhor concedeu a nós a palavra do Senhor. Que outro povo tem um bem tão riquíssimo quanto nós, que temos a palavra do Senhor diante de nós? Que outro povo, Senhor, que tem testemunhos, que testificam a respeito do Senhor, o único Deus, vivo e poderoso? Que outro povo tem essa oportunidade de reconhecer a tua grandeza e o teu poder e se apegar ao Senhor e não aquilo que o Senhor é capaz de fazer? Senhor, nós estamos aqui, preparamos esse culto para o Senhor. Diante do Senhor estamos nós, nos diante dos teus olhos. O Senhor conhece os nossos corações, conhece os nossos pensamentos. Não há quem possa fugir do Senhor neste momento ou em qualquer momento. Pai, Jesus, o teu filho, orou
e disse: Pai, eles estão no mundo, mas não sou do mundo, assim como do mundo eu não sou. Não peço-os que o tire do mundo, mas que os livre do maligno. Senhor, venha sobre nós o teu reino, cumpra-se aqui em nós a tua vontade, da mesma forma, Senhor, que a tua vontade, ela acontece no céu, de forma plena e abundante, de forma completa. Senhor, sonde os nossos corações e nos conheça, vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho da justiça, pelo amor do teu nome. Não queremos ir para a direita, não queremos ir para a esquerda, queremos olhar com os olhos fixos no teu Filho, Senhor. Pai, por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai, perdoe as nossas falhas, Senhor. Se demos as costas para o Senhor Espírito Santo, quando nos alertou de algo, se o Senhor Espírito Santo tem batido nossa porta, e nós não temos aberto, Senhor, perdoe a ignorância, perdoe, Senhor, a nossa falta de relacionamento muitas vezes, perdoe, Senhor, porque muitas vezes colocamos os olhos nas coisas desta terra, e deixamos de olhar para as coisas dos céus, e invocar o teu reino. Senhor, para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tem as palavras de vida? O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é a nossa família, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a visão do cego, o Senhor dá ânimo àquele que não tem vigor. Senhor, quem somos nós diante da tua presença? Aviva em nós a vontade de buscar ao Senhor. Aviva em nós a vontade, o interesse de amar ao Senhor, como o Senhor nos ordena que amemos. Senhor Deus, sonde os nossos corações, ó Pai, nesse momento. Eu sei, Senhor, Senhor, tem milagres que eu quero, providências, intervenções divinas que eu quero, Senhor, mas eu não quero que isso venha ofuscar a minha visão do Senhor e achar que o Senhor é somente um auxílio para eu conseguir aquilo que eu tanto quero. Senhor, foi o Senhor quem nos criou e tem um propósito para cada vida, que faça arder em nossos corações o interesse de conhecer o propósito do Senhor. Se o Senhor quer que sejamos prósperos e ricos nessa terra, assim faremos e pediremos isso ao Senhor. Se o Senhor quer que venhamos ser perseguidos, que venhamos ser missionários e entregar as nossas vidas, que venhamos auxiliar pessoas, só não nos deixe, Pai, perder o foco. Não nos deixe olhar para outras coisas, não nos deixe nos apegar a outras coisas, a buscar as outras coisas como deveríamos buscar o Senhor. Senhor, por favor, Senhor, por favor, os corações sinceros e contritos, Senhor, eu profetizo sobre esta casa de oração um novo tempo. Eu profetizo sobre as vidas que estão abrindo o seu coração e reconhecem como Pedro: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou pecador. O Senhor diz: eu não chamo os capacitados, eu capacito quem eu chamo. Eu não chamo os que são, eu chamo os que não são. Eu profetizo sobre esta casa de oração, aos corações contritos, o Senhor Deus vos visitará. Vocês vão receber uma experiência da parte de Deus, como confirmação desta palavra. Há um novo nível e um novo patamar, aonde vocês vão romper pelos olhos da fé e da obediência ao Senhor. Vocês vão perder o interesse de muitas coisas dessa terra e vão voltar os olhos para o Criador dos céus e da terra,
e vão andar com confiança, independente das más notícias que possam vir. Vocês superarão, porque vocês não vão olhar as ondas do mar, mas vão ver Jesus andando sobre o mar, e vocês cumprirão a vontade de Deus Pai para vocês. Vocês cumprirão o propósito de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus, amém.